Boa noite, meu nome é Luiz Augusto Saliba, sou cardiologista e vamos falar um pouco aqui de alguns temas importantes. Eu queria agradecer a oportunidade por estar aqui falando com vocês. Espero ser de ajuda, as dúvidas que vão aparecer. Bom, como eu falei para vocês, eu sou cardiologista e trabalho no Dr. Consulta. Atualmente eu estou trabalhando nas unidades do Largo 13 e do SP Mart. O Dr. Consulta é uma rede de centros médicos com consultas e exames de amplas especialidades e de exames de baixa e até alta complexidade, como algumas cirurgias. Bom, falando um pouco ainda sobre o Dr. Consulta, a ideia do centro médico, eu diria que, de uma opinião pessoal, é democratizar a saúde. É conseguir alcançar ao máximo número de pessoas um serviço de qualidade por um preço justo. E esse é o motivo que eu tenho trabalhado no Dr. Consulta e tenho me envolvido com os projetos e utilizar os meios de comunicação para divulgar, informar e promover a saúde é um dos motivos que me faz acreditar cada vez mais nesse projeto. Bom, o Dr. Consulta hoje está em expansão, ele tem mais de 16 centros com uma perspectiva ainda de crescimento. Alguns centros já com uma boa visão com esses exames de mais alta complexidade, como a própria tomografia, ressonância magnética e amplos níveis de especialidade, tanto médicas como não médicas, né? Desde a hematologia, uma especialidade extremamente difícil de alcançar até na rede pública e até nos serviços particulares, como também a clínica médica com um grupo muito forte, com profissionais muito bem qualificados. Agora, sobre o tema que nós vamos falar, aproveitando o Dia dos Pais, vamos falar sobre o tema da saúde do homem. E todos nós sabemos a grande dificuldade que é levar o nosso pai para uma consulta médica, né? Você que é filha, você que é esposa, você que é mãe, deve saber o quanto é difícil a gente enfrentar essa teimosia, esse orgulho do homem. E é um tema muito importante e muito propício nesse momento, porque cada vez mais nós sabemos que o homem vem sofrendo com algumas doenças que são, de uma certa maneira, fáceis de detectar e até simples de tratar, né? As principais causas de morte no homem hoje, sem dúvida nenhuma, câncer de próstata, né? E as doenças cardiovasculares, e aí até puxando um pouco para o meu lado, a hipertensão. E por mais que pareçam, em alguns momentos, doenças, né, que nos preocupam, né, são simples de detectar e muitas vezes fácil de tratar. E se eu tiver outras oportunidades de falar aqui, vocês vão ver que eu vou tocar muito no tema da prevenção, né? E você pode prevenir de amplas maneiras, né? Existem os níveis primários, secundários e os terciários. Sem dúvida nenhuma, a gente tem que começar pela prevenção primária. E prevenção primária, basicamente, é passar com o seu médico, o seu profissional da saúde, periodicamente. Um simples exame físico e uma aferição da pressão arterial pode prevenir muitas doenças, né? A gente vem batalhando um pouco contra essa cultura machista, principalmente na avaliação urológica, com o exame de toque, mas um simples exame de toque, um exame laboratorial como o PSA, todo mundo hoje já conhece esse exame, podem prevenir e detectar o câncer de uma maneira precoce e evitar transtornos no futuro e outras comorbidades. Assim como a hipertensão, a pressão arterial é a doença mais bem relacionada com as doenças cardiocirculatórias. É o que onera mais gastos à saúde pública, com mais internação hospitalar, com mais custos de exames, acompanhamento e compra de medicamentos. E é uma doença que vem se instalando hoje, eu posso falar até por experiência própria, cada vez mais precocemente, né? Se eu falar para vocês que antigamente um paciente com 30 anos de idade era um absurdo você fazer um diagnóstico de hipertensão, hoje quase que rotina num consultório você encontra uma grande percentagem de pacientes cada vez mais jovens, em torno de 30 anos de idade, relatando crises hipertensivas ou até mesmo já fazendo uso dos medicamentos.
E é uma doença que, por mais que seja complexa e acometa uma grande parte da população, é simples de tratar sim. Eu costumo falar para os meus pacientes que qualquer tipo de tratamento tem que começar com 3 fatores, né? Dormir bem, comer de maneira equilibrada e fazer exercício regularmente. E vocês podem notar que eu não falei nada de remédio nesse momento, né? E isso praticamente não onera nenhum custo, né? Nenhum gasto a mais para você que está pensando em prevenir, né? Muito pelo contrário, se você fizer reajustes alimentares, você pode até economizar, né? A gente pega muito paciente querendo polivitamínicos, a vitamina para isso, vitamina para aquilo. Eu costumo brincar que a vitamina que ele pode encontrar está na feira, né? Verduras, frutas, a ingestão de água fazem parte da promoção da saúde. É importantíssimo como método de prevenção. A atividade física também. A atividade física, sem dúvida nenhuma, tem que ser incorporada como higiene pessoal, né? Assim como escovar o dente deve ser feita regularmente. Um paciente que pratica atividade física regularmente vive mais e com mais qualidade. E se você come bem, digo, de maneira equilibrada, e se você faz exercício regularmente, um bom sono vai ser uma simples consequência, né? Já tem vários trabalhos, vários estudos, eu acabei puxando um pouco para a hipertensão, das doenças cardiocirculatórias, mas tudo isso que eu falei, já existe um monte de evidências científicas com a ingestão de frutas como prevenção de câncer, né? Talvez uma fruta que vocês pouco conhecem ou tenham experimentado, a graviola, é base para o tratamento de alguns quimioterápicos, né? Enfim, o que a gente pode também dizer sobre a saúde do homem na questão, a colonoscopia, né? Apesar de um exame um pouco mais invasivo, pode detectar tipos de cânceres mais precocemente. Exames laboratoriais também podem acusar alguns tipos de câncer de colo, né? Lembrando também que além da colonoscopia, a endoscopia também pode ser realizada, né? Nos centros médicos do Doutor Consulta, você pode conseguir realizar todos esses exames, né? Você pode passar por uma avaliação da clínica médica, a clínica médica faz uma avaliação inicial, talvez no caso do especialista com uma visão mais ampla, vai poder pedir as avaliações necessárias, né? Um primeiro exame físico, com simples aferição da pressão arterial e um exame laboratorial simples, ele pode redirecionar e detectar precocemente essas doenças. Sem dúvida nenhuma, a gente falou do câncer de próstata, a gente falou da hipertensão. É inevitável falar também que os homens, a partir dos 50 anos de idade, eles têm uma propensão maior também à dislipidemia, né? Assim como as mulheres, após a menopausa, os homens com a dislipidemia aumentam o seu risco cardiovascular. Não podemos esquecer também da diabetes, né? A diabetes cada vez mais vem aumentando a sua incidência nos homens e todos sabem o comprometimento com o sistema cardiocirculatório junto com a diabetes, né? Eu não sei se é o momento agora de a gente abrir para as perguntas, se alguma pessoa tiver agora aqui. João Pedro Ramos, é isso? Em quanto tempo eu tenho que fazer um check-up? Eu tenho 33 anos. Perfeito. Olha, João Pedro, as diretrizes brasileiras de cardiologia recomendam que pessoas abaixo de 40 anos de idade, que estão assintomáticas, ou seja, não sentem nenhum sintoma, devem passar periodicamente a cada ano, né? E aí, durante essa avaliação do médico, é importante que o médico decida pela melhor avaliação desse paciente. Então, quando você chega para um médico, ele vai te reestratificar, ele vai tentar entender se você, de 33 anos de idade, com antecedentes pessoais ou familiares, vai direcionar para você qual o melhor exame adequado ou não para você. Mas, sem dúvida nenhuma, eu diria que anualmente. É lógico que tem pessoas que praticam uma atividade física mais intensa e dependendo do tipo de atividade física ou seu histórico familiar, esse período pode ser modificado. Mas, numa média geral, eu diria que a cada ano seria o ideal. A gente também tem mais perguntas. A Camila Neudi, não sei se eu falei certo, desculpa se eu falei errado. Quais são os exames que os homens jovens devem fazer? Bom,
eu vou interpretar que o homem jovem ela considerou abaixo de 40 anos de idade, né? Abaixo de 40 anos de idade, um exame físico e uma aferição da pressão arterial, um exame de sangue, fazendo um screening da hemograma, glicemia, o perfil de colesterol, função renal, dados do fígado, né, como TGO, TGP, e um eletrocardiograma, eu diria que são suficientes, né? Eventualmente, se algumas alterações são documentadas com esses exames, nós podemos redirecionar e solicitar exames diferentes de acordo com a avaliação inicial. Bom, vamos lá, temos mais. Natália Valadares, o que é dislipidemia? Boa pergunta, às vezes a gente acaba utilizando alguns termos técnicos. Dislipidemia é o problema do colesterol, né? É o colesterol elevado. E aproveitando o gancho para a sua pergunta, é muito importante que colesterol, a gente defina que existe o colesterol total e o colesterol, suas frações. As frações do colesterol, dentro do total, nós temos o que é colesterol bom e o que é colesterol ruim. E também o triglicérides. O colesterol ruim é o LDL, né? É esse que vocês escutam falar, que se deposita nas artérias, não nas veias, que se depositam nas artérias e que podem acometer o infarto ou derrame ou outras doenças circulatórias, né? O HDL, esse é o colesterol bom, e esse é o que a gente quer que esteja elevado. Nos homens, o ideal é estar acima de 40, né? E o triglicérides são principalmente os derivados da farinha de trigo, né? Pão, macarrão, bolo, bolacha. Então, quando você fala de colesterol total, você está falando de colesterol bom, colesterol ruim e triglicérides. É sempre importante dosar todas essas frações, tá? Vamos lá, o Paulo está perguntando com que idade devo passar no cardiologista e quantas vezes por ano. Paulo, de novo, é importante entender qual é o perfil do paciente. Basicamente, uma vez por ano, eu julgo que é o necessário para passar no cardiologista. O cardiologista, após essa consulta inicial, ele vai definir o quanto, com que frequência ele quer ver você, Paulo. Então, primeiramente, eu recomendo que todo mundo faça uma avaliação inicial com um cardiologista, um clínico geral, um médico de sua confiança, que é uma coisa muito importante também que tem que ser frisada aqui. E esse médico vai definir qual é a frequência que ele quer lhe acompanhar, né? Logicamente, se você estiver super bem, com tudo controlado, os fatores de risco controlado, como eu disse, anualmente eu acho que é bem adequado. Se tiver alguma alteração mais importante, esse médico, de acordo com essa alteração, ele vai ter que lhe informar o quanto tempo ele quer lhe acompanhar e o seu retorno, tá? Bom, vamos continuando. A Ana Paula de Oliveira, ela pergunta assim: meu marido está acima do peso. Ele pode praticar esse exercício físico sem consultar o médico? Olha, Ana, eu não recomendo nenhuma prática de atividade física sem antes uma avaliação, né? O porquê? Não é nem por conta de ter um risco cardiovascular, pode passar mal com a atividade física. Vamos falar numa atividade física leve, né? Vamos supor que o seu marido está fazendo uma caminhada, uma coisa bem leve. E ele não corre nenhum risco cardiovascular, muito pelo contrário. Mas a ideia da atividade física é a orientação, né? A ideia de que ele está acima do peso é saber prescrever um exercício que ele possa iniciar e com um acompanhamento médico ele possa intensificar, né? É importante também que o profissional pode orientar a questão alimentar, né? Como se alimentar antes e depois do exercício, né? É lógico que não precisa sempre passar no médico para iniciar uma atividade física, mas é o ideal que você tenha um acompanhamento e uma orientação, isso sim é importante. Então eu recomendo que sim, que passe por um médico, mas com uma questão de orientação, não para pensar em iniciar, né? A partir do momento que você quer intensificar essa atividade física, aí sim eu acho que é importante ter um acompanhamento mais específico, uma coisa mais de perto, até para ter os resultados que vocês desejam, né? A Júlia Carmona, ela pergunta, tem uma faixinha aqui que está proibindo de ouvir o resto da mensagem dela. Tem alguns, aí eu fico, do que em mulheres? Não consigo ver, depois eu vou tentar mexer aqui. Isso, vamos lá. A Júlia Carmona, de novo. Doutor Luiz, tem alguma doença que ocorre mais em homens do que em mulheres? Olha, sim, né, Júlia?
a hipertensão está mais relacionada em homens, como eu estava falando, né? E dependendo da idade também, o problema do colesterol, o problema da diabetes, de acordo com a faixa etária, ela é mais incidente em homens. Ó, por motivos óbvios, né? Eu já citei aqui o câncer de próstata, tem uma incidência muito alta em homens e é uma coisa que deve ser cuidada. Bom, de novo, o Paulo Moro, ele pergunta, doutor Luiz, quais os riscos de uma aterose de aorta? Alguma possibilidade de regressão do quadro? Olha, a placa de ateroma, né, a plaquinha de gordura, nos termos populares, ela já começa a se formar na nossa adolescência. Então, a partir lá dos seus 15 anos de idade, de maneira bem generalista, você já começa a ter algum depósito de placa de gordura nas suas artérias. A questão é o que você vai fazer desses 15 anos para frente. É isso que vai definir se você vai manifestar a doença ou não. Então, essa placa de ateroma, ela é muito comum você fazer um exame de raio-x e de repente ver calcificações da aorta, placas de ateromatose no ultrassom. E você fala, meu Deus do céu, estou com uma doença. Na verdade, essa doença já está ali há um bom tempinho. E se ela vai se manifestar ou não, é muito difícil a gente prever. O que a gente utiliza para saber se vai ter a doença ou não? É a avaliação preventiva que a gente vem falando aqui, né? Tentar entender o histórico familiar, se você é hipertenso ou não, como estão esses fatores de risco, se você fuma, se você pratica atividade física, como é que é seu hábito alimentar, isso sim vai dizer se você vai manifestar a doença ou não. Então, de novo, a questão é prevenção. Placa de gordura, todo mundo tem, sem exceção. A questão é se você vai manifestar ou não. Se você pode regredir, olha, essa é uma pergunta muito difícil de responder. Existem sim algumas terapias que têm mostrado alguma redução de placa, mas em pacientes com alto risco cardiovascular, que tiveram algum evento cardiovascular, que estão fazendo alguns usos de medicamentos que precisam, que são mais específicos, e aí é uma coisa muito subjetiva. Eu diria que a melhor maneira de você tentar estabilizar e não regredir e não ter nenhuma manifestação da doença, de novo, a alimentação, uma boa noite de sono e atividade física regular. Eu acho que assim eu respondo a sua pergunta. Deixa eu mudar aqui um pouquinho. O Guilherme Pantaleão, ele diz assim, meu pai não gosta de fazer exercício. O que eu posso falar para incentivá-lo? Olha, Guilherme, sem dúvida nenhuma, esse é o grande passo a ser dado, né? A questão da iniciar a atividade física. E é uma grande dificuldade também no consultório, né? A gente se depara com pacientes que têm um estilo de vida há anos, né? 20, 30 anos sedentários ou fumando, com uma alimentação desequilibrada, e por algum motivo a gente tem que fazer eles modificarem isso em uma questão de semanas e meses. E a grande dificuldade. Uma coisa que a gente sempre tenta trazer para a atividade física é que ela tem que ser prazerosa, né? E não, muitas pessoas que falam, olha, eu não gosto de academia, eu prefiro fazer uma caminhada no parque, ou não, eu não gosto, eu prefiro ter uma esteira dentro de casa, fica uma coisa mais prática para mim no dia a dia. Eu acho que a questão é tentar encontrar algo que lhe dê prazer, né? E também que tenha uma questão do convívio social, porque não você, Guilherme, participar desse início com ele, falar assim, pai, que tal a gente começar dessa maneira, o que gosta, eu vou junto com você, tenta fazer algo prazeroso e dar esse início, né? Porque a grande dificuldade é iniciar, né? A partir do momento que a pessoa inicia, a gente consegue fazer com que isso incorpore na rotina e algo que tinha que ser, vamos dizer assim, uma prescrição acaba sendo prazeroso e ele não consegue mais parar. Então, dois aspectos, ele tem que ter prazer naquilo que ele escolheu, né? E tem que ter uma questão social envolvendo, né? E aí a participação da família é importante, tá? Eu daria essas duas dicas para você. O Diego, ele fala o seguinte, existe algum exercício que deva ser evitado por um homem após os 30 anos de idade? Olha, se a pessoa não tem nenhuma limitação ortopédica, não tem nenhuma limitação cardiocirculatória, e ela está querendo iniciar a atividade física, isso aí tem que ser feito de maneira gradativa. É lógico que a gente tem que respeitar o perfil de cada um, o fenotipo, né? Como é que é a constituição dessa pessoa. Pessoas mais longilíneas, pessoas mais brevilíneas, têm facilidades com determinados tipos de esportes, né? Tem
Tem quem tem dificuldade com impacto, às vezes uma bicicleta. Quem tem muita dificuldade com impacto, não consegue nem bicicleta, talvez alguma coisa com água, né? A hidroterapia, a hidroginástica, a natação. Eu acho que sim, mas de contraindicação numa pessoa normal, todo mundo está apto a fazer qualquer tipo de atividade. A questão é encontrar atividade que lhe dê prazer, não seja por obrigação. A Rosângela Carvalho, ela pergunta assim: doutor, você é muito simpático, onde você atende? Obrigado, Rosângela. Eu estou atendendo na unidade do Largo 13 e na unidade do SP Mart do Doutor Consulta. Vou para a próxima pergunta. A Ana Paula Rubio, doutor, meu irmão se recusa a ir ao médico. Como posso incentivá-lo? Realmente a questão a gente não pode obrigar, né, Ana? Eu acho que tudo a gente tem que usar o poder da comunicação. A gente tem que se comunicar. Não adianta você tentar obrigar ou forçar ele, que ele realmente não vai aceitar isso de uma maneira, vamos dizer assim, prazerosa. Eu acho que a melhor maneira que você tem de convencer ele é mostrar o quão importante é. De repente dar um exemplo aí de alguém próximo de vocês. Todo mundo deve ter talvez alguém na família, um amigo, um parente talvez um pouco mais distante. Ou a gente cansa de ver pessoas que tiveram algum evento ou alguma coisa porque simplesmente foram teimosas e evitaram passar por uma avaliação inicial. Eu acho que a ideia não é obrigar, a ideia é convencer com argumentos fortes, né? E conversar, tentar explicar que você está fazendo isso porque você está preocupada com ele e que você gosta dele, né? Eu acho que o caminho é esse. Leandro Rodrigues, existem exames específicos a partir dos 40 anos de idade? Com certeza, Leandro. A partir dos 40 anos de idade, a avaliação toma outra cara, né? Sem dúvida nenhuma, o homem, a partir dos 40 anos de idade, ele tem que passar pelo urologista e o cardiologista rotineiramente, anualmente. Isso sim é bem documentado, isso é bem mostrado nas evidências, que o urologista, com o exame de toque e o exame laboratorial, é capaz de detectar e prevenir doenças muito graves, como a gente tem falado aqui no câncer, do câncer de próstata. Começa a ficar também uma incidência um pouco maior, mas mais a partir dos 50 anos de idade, a avaliação com o proctologista, né? A gente até citou aqui anteriormente, a endoscopia e a colonoscopia também podem detectar, e lógico, um exame físico. O cardiologista também tem papel fundamental, né? A aferição da pressão arterial, o eletrocardiograma, o teste de esforço, conhecido também como teste ergométrico, onde você submete o paciente a um esforço físico, é aferida a pressão arterial, os batimentos cardíacos, e monitorizado com eletrocardiograma também é capaz de dar dados, informações valiosíssimas, como prognósticos e até diagnósticos para os homens acima de 40 anos de idade. Tá? A Jaque Rocha, doutor, meu avô tem 90 anos e tem a saúde muito boa. Quais tipos de exame que ele deve fazer todo ano? Olha, parabéns, Jaque, o seu avô 90 anos, tá de parabéns aí, que bom que você tem esse histórico familiar. Isso é um dado muito importante hoje que os médicos utilizam, né? O quanto que os seus familiares, né, vivem, né? Periodicamente, basicamente são esses os exames. O cardiologista, o urologista, e aí com certeza o gastro, o proctologista tem que passar periodicamente. E aí, de novo, de acordo com cada avaliação médica, é que vai ser redirecionado e vai ser reavaliado com os exames. Agora, sem dúvida nenhuma, se eu for falar uma especialidade para o seu avô acompanhar, é o geriatra. O geriatra hoje tem uma capacidade enorme de conduzir o seu avô e aí sim utilizar as especialidades como avaliações, né? Então, vamos, de maneira popular, o geriatra é o clínico, né, dos pacientes acima dos 50 anos de idade. Obviamente, com uma especialização, um conhecimento muito mais específico dentro dessa área. E a gente tem uma boa relação com os nossos geriatras no Doutor Consulta. Temos muitos pacientes que passam pela avaliação do geriatra e eles solicitam avaliações neurológicas, cardiológicas, urológicas, para tentar determinar qual é a melhor maneira de conduzir, por exemplo, pacientes como o seu avô. Tá? A Viviane de Oliveira pergunta assim: quem tem artrite e artrose no joelho e na coluna pode fazer caminhada? Olha, Viviane, isso é uma coisa que deve ter muito cuidado, né?
Aí, sem dúvida nenhuma, é importante passar pelo ortopedista, tentar identificar qual é o grau dessa artrite, dessa artrose, porque dependendo do grau que você tiver, exercícios de impacto podem prejudicar. E uma coisa que era para trazer benefício, começa a trazer malefício. De uma maneira geral, eu colocaria que o ideal é evitar exercícios de impacto nessa população, né? E aí a hidroginástica, a natação e exercícios como o pilates, bem direcionados para um profissional qualificado, esses sim também podem trazer muitos benefícios. Então, muito cuidado com a caminhada em pacientes que têm esse tipo de problemas articulares, tá? O Paulo fala assim: um amigo meu sente pontadas no peito e vive cansado. Pode ser problema no coração? Olha, Paulo, o cansaço é uma característica muito comum das doenças cardíacas, das doenças cardiocirculatórias. A dor no peito também. A dor em pontada não é uma dor característica do coração. Porém, a gente sabe que algumas pessoas, né, mulheres, homens com mais idades e diabéticos têm um comportamento um pouco mais atípico, né? Então, a tendência é sempre valorizar esses achados de dor no peito. Obviamente, a probabilidade de uma pessoa jovem ter doença cardíaca com manifestações atípicas é pequena, mas não impossível. Então, eu recomendaria que passasse por uma avaliação inicial e tentasse excluir qualquer doença cardíaca ou qualquer outra comorbidade. Vamos lá. O Guilherme pergunta assim: doutor, tomar vinho toda noite faz bem mesmo? Guilherme, boa pergunta. É recomendado 150 ml por dia, né, um cálice de vinho tinto diariamente. Isso sim é bem documentado e traz sim benefícios cardiovasculares. O que a gente tenta evitar são os pacientes que não tomaram nada durante a semana e aí querem compensar no final de semana e tomar a garrafa inteira. Isso não faz bem, tá? O que faz bem são doses pequenas, regulares, tá? Vamos continuar. A Ana Paula de Oliveira fala assim: como fazer o desmame de remédio de pressão corretamente? Olha, Ana Paula, esse é um grande desafio no consultório de cardiologia. A hipertensão não tem cura, a hipertensão tem controle. É uma doença, assim como diabetes, assim como a dislipidemia, que é o problema do colesterol, que tem uma estabilização do quadro. Quando é feito o diagnóstico de hipertensão e iniciado as medidas farmacológicas, dificilmente você consegue retirar o medicamento do paciente. Mas existem sim situações que é possível. Eu tive alguns poucos casos que consegui. Mas foram pacientes assim, realmente jovens, que realmente modificaram de maneira significativa o seu estilo de vida e que estavam tomando doses baixas da medicação. Falar que existe uma regra de como deve ser feita essa redução, não existe. O que existe é individualizar para cada pessoa. O acompanhamento tem que ser mais de perto, dependendo de cada médico, mensal, bimestral, às vezes até quinzenal, e ir vendo como o paciente vai reagindo a essa redução do medicamento. Então ela pode ser feita de algumas maneiras, mas isso quem tem que determinar é o seu médico, tá? Mas é uma coisa muito difícil de ser feita, não é simples não. Bom, eu queria agradecer a todos vocês pela oportunidade aqui. Queria agradecer à rede de apoio do Doutor Consulta por promover esse meio de comunicação. Eu acho que a gente tem que cada vez mais promover a saúde e informar. Eu uso essa palavra de democratizar a saúde, ajuda nós médicos, ajudar a população de uma maneira geral. Mais uma vez, obrigado. Espero estar aqui outras vezes com vocês. Boa noite.